Olá, estudantes! Essa videoaula ela apresenta as operações práticas e operacionais envolvendo um desafio de aprendizagem sobre um projeto, um conjunto de projetos e obras rodoviárias. O nosso ponto de apoio ele é o ambiente virtual da disciplina, na aula de hoje, e aqui existe toda uma descrição com o enunciado do caso real. Inicialmente, eu solicito que vocês criem um diretório, numa pasta. No meu caso, eu vou criar esse diretório na pasta D, chamada, botão direito, nova pasta, chamada rodovia. E nessa pasta, eu vou entrar no diretório, e nessa pasta salvarão esse arquivo zipado intitulado Projetos Geométricos Rodoviários. Salvar link como, e salvem nessa pasta rodovia. Pasta rodovia, salvar. Ele vai demorar alguns minutos, tem aproximadamente 12 megabytes de dimensão. Eu volto ao diretório e eu vou aguardar finalizar esse download. Uma vez finalizado, sobre ele botão direito, extrair aqui. E pode inclusive deletar o arquivo zipado. Então ele traz uma planta preliminar, botão direito, exibir lista. Ele vai estar trazendo aqui uma planta preliminar, uma planta intermediária, uma planta final e um layout de modelo. E ainda uma imagem de satélite. Então, ao mesmo tempo, eu vou abrir aqui em conjunto o Google Earth Pro. E eu vou mostrar o local desse empreendimento. Então, localizem no Google, lembrando que a gente configura o Google pela opção Ferramentas, Opções. E aqui, na aba Navegação, nós colocamos Não inclinar ao aplicar zoom. E em relação à opção de visualização em 3D, nós colocamos em UTM e o sistema de unidade de medida em metros e quilômetros. Então, eu confirmo esses ajustes. Eu desmarco na opção Camadas todo o conjunto de informações, todas elas. É bem importante isso, principalmente a opção Terreno deve estar desmarcada na última opção. E eu localizo, então, a cidade de Gramado, que é onde é o escopo do nosso desafio de aprendizagem. Então, aguardem o Google finalizar essa busca. Gramado é uma região muito turística, então vou dar uma ampliada aqui. Essa rodovia que vocês estão vendo aqui é a rodovia a RS 235. Aqui fica um parque bem conhecido chamado Snowland, e um pouco mais abaixo, nessa região aqui, fica o pedágio da rodovia entre Nova Petrópolis, aqui para oeste, e para a direita, então Gramado, a região central. E esse empreendimento aqui, ou essa região toda de empreendimentos, é uma região, uma área de interior, e é onde está se localizando, está se implantando o chamado Gramado Termas Parque, que é uma grande região, uma região de relevante interesse, envolvendo hotéis, parques, águas termais, entre outras, um grande atrativo regional. E a Snowland, ele é um parque de gelo e de neve, é um parque fechado, também muito visitado por turistas. Então, as etapas de licenciamento ambiental nas fases LP, LI, LO, o governo municipal de Gramado exigiu dos acionistas a realização de um conjunto de obras nessa rodovia para aumentar a segurança de trafegabilidade, a segurança dos pedestres e dos usuários da rodovia e também dos usuários do Parque Termas e também da Snowland em relação à travessia, manobra de veículos e que aqui existem. Essa rodovia é uma rodovia de pista simples e em função do alto tráfego das manobras de veículos, e as travessias de pedestres, era algo muito perigoso em relação a causar, acidentes. Então,
o município de Gramado exigiu do conjunto de empreendedores que eles fizessem, e até vou voltar, né, aqui um pouco mais às imagens históricas, lá para 2013, 2016. Nesse período, reparem, havia um conjunto de estacionamentos, né, que eram utilizados ao redor da rodovia, aqui e nesse ponto aqui, para fazer então os estacionamentos do parque. E aqui reparem, não havia nenhum tipo de sinal de início da obra do Parque Termas. Então, nessa fase de licença de operação da Snowland e das fases de LP, de LI e de LO, o município de Gramado exigiu dos empreendedores, que são acionistas dos dois empreendimentos, que eles duplicassem a rodovia num trecho, né, antes e após a Snowland, que eles incluíssem 2 rotatórias, exatamente para aumentar então o fator de segurança, de trafegabilidade, de sinalização e também de travessia de pedestres, de acesso ao Parque Termas e ainda à Snowland. Então foi o que motivou a esse desafio de aprendizagem. Então, no processo de licença prévia de instalação e de operação, os empreendedores trabalharam com uma equipe multidisciplinar formada por engenheiro civil, arquiteto, biólogo, engenheiro ambiental, sociólogo, geólogo, entre outros profissionais, para fazer então essa análise da obra, né, do projeto geométrico em várias fases, uma fase preliminar, intermediária e final, e acompanhada por um conjunto de outros estudos e laudos, né, para reduzir ao máximo os impactos sobre o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico. Então, o nosso desafio ele vai acabar envolvendo a manipulação do conjunto de plantas preliminar, intermediária e final, georreferenciando essa planta, integrando ela com imagens de satélites disponíveis no Google e criando um conjunto de layouts, né, dessas plantas das quais eu estava me referindo. Né, um projeto preliminar, um projeto intermediário e um projeto final dessa obra rodoviária, né, levando em conta a sua abrangência de aproximadamente 1,1 km, né, curto. Então foi uma condicionante da prefeitura que os próprios empreendedores melhorassem, né, o fluxo de veículos, a trafegabilidade, a acessibilidade e o fator de segurança nesse trecho de uma obra rodoviária e não deixar para o município ou para o estado esses encargos, esses custos dessa obra. Então, dando sequência às operações, eu vou mostrar primeiramente esse conjunto de plantas salvas na pasta rodovia. Então, eu vou abrir no AutoCAD a planta preliminar. A dimensão do arquivo ela é um pouco maior. Então, essa planta aqui vai ser o nosso ponto de partida com relação aos desafios. Essa é a planta preliminar. Então, se puderem fazer análise dessa planta, então nós temos aqui o eixo da pista, nós temos a quilometragem de onde começa o projeto rodoviário, no quilômetro 27 quilômetros 650 metros. Então, cada marca dessas representa uma marcação de 20 em 20 metros que sinaliza o percurso do traçado. Aqui o quilômetro 27.700 e a gente vai subindo 27.800. E aqui nós temos então no quilômetro 27.900, onde começa o projeto rodoviário segundo essa planta preliminar. Então nós temos aqui a primeira rotatória, mais no alto a segunda rotatória, aqui o Parque Snowland, e ainda colocado, repare, esse é o eixo existente, a faixa em duplicação, aqui as intervenções ou as alterações que envolvem a acessibilidade em relação a acessos de localidades, são 2 para esse lado de cá
e mais um para esse lado aqui para cima, para norte. E ainda, reparem, na lateral, mais uma via lateral. Então, envolve uma duplicação, envolve uma via lateral e ainda a inclusão de duas rotatórias, que aqui ficaram bastante amplas. Quando a gente passa o mouse sobre a planta, a gente percebe aqui embaixo que essa planta ela não está georreferenciada. Eu vejo os valores de x e de y. 253 ponto alguma coisa. 3127 alguma coisa. Então, essa planta ela não está posicionada adequadamente nas coordenadas. Vai ser um trabalho nosso fazer o georreferenciamento dessa planta em questão. Vou abrir ainda a planta intermediária. Ela já está abrindo. Reparem, ela faz uma alteração em relação à projeção das rotatórias. Elas ficam um pouco mais compactas, por assim dizer. Mantém um projeto de fazer uma duplicação, tá? Mudando, né, a forma da via lateral. E faz a inclusão, né, aqui na parte de cima, uma outra grande alteração, uma alteração na rotatória e faz a inclusão de um amplo estacionamento dentro, né, ou na adjacência da área da Snowland. E a última planta, que é a planta final, ou projeto geométrico final, ela traz uma alteração em relação à proposta, ela mantém o projeto similar, né, a outra planta, em relação a... Aliás, deixa eu dar uma revisada mais uma vez, nessa parte de baixo. Mantém um projeto muito parecido nessa porção inferior. Ela retira, em grande parte, nessa planta, o projeto do estacionamento e mantém o projeto básico da rotatória. E essas linhas representam as curvas de nível dessa obra. Então, para a gente começar, eu vou finalizar, ou melhor dizendo, fechar a planta final. Eu vou fechar a planta intermediária, que é essa. A gente vai começar o trabalho com a planta inicial. E aqui eu trago ainda mais um arquivo intitulado como Layout Modelo. E a ideia basicamente é utilizar esse escopo ou essa área de enquadramento para que a gente possa fazer a inclusão do projeto rodoviário, o projeto geométrico, a imagem de alta resolução e fazer a composição de um layout dentro da nossa área. Então, para a gente dar início às operações, a gente vai verificar aqui nas camadas se as camadas estão todas bloqueadas e ativas. Tem um conjunto de camadas aqui colocadas, por exemplo, que é a cerca, cotas e mais um conjunto de marcos, que elas estão desmarcadas e que se a gente ligar, elas ativam mais alguma informação. Reparem, eu marquei aqui o comando cerca. Se eu desmarcar ele no início, está em cerca L. Então tem duas camadas de cerca, onde a gente pode deixar essas desmarcadas. Então a gente não vai mexer na estrutura desse arquivo. Lembrando que os principais ajustes do AutoCAD eles envolvem nós conferirmos na barrinha aqui à direita, ligamos coordenadas, entradas dinâmicas, line weight, que envolve espessura de linha, e ainda a transparência. E na opção o Snap Enter, a gente inclui ou habilita na opção Object Snap, o Endpoint, Midpoint, o Center, o Nó, a extensão a gente pode desmarcar, Nearest, e na opção Entradas Dinâmicas, na opção Settings, nós habilitamos o formato cartesiano e o formato de coordenadas absolutas. Então, pelo comando o Snap Enter. Na sequência, então a gente vai... Mais um detalhe antes disso. A interface que eu uso no AutoCAD, aqui na engrenagem, é a opção Map Classic Workspace. Ok? Então aqui, cada um vai estar escolhendo
o tipo de interface que você prefere utilizar. Eu uso essa interface mais antiga pelo fato de que a tela ela fica um pouco mais limpa, tá? Ou também podem utilizar a opção Planing and Analysis Workspace. Também funciona do mesmo jeito. O que muda um pouco a interface do AutoCAD. Então a gente vai marcar essa informação. Eu vou dar um Ctrl C, que envolve um copiar. Vou voltar no arquivo Layout Modelo. E aqui eu vou reduzir o tamanho do zoom pela bolinha do mouse. E vou na opção Editar. Se não aparece que eu editar, a gente vai na impressora, bem do lado direito, no triângulo, e marca a opção Show Menu Bar, que a minha já está ativa aqui. Seguindo, na opção Editar, a gente vai na opção Paste as Block. A gente vai colar isso como um bloco, que é isso aqui. Então, feito esse ajuste, a gente meio que assim colou ele bloqueado. Eu vou salvar essa planta logo no início, com o nome planta 1. Pode ser mais objetivo. Planta preliminar do projeto rodoviário. E salvamos com o AutoCAD. Dando sequência, a gente vai inserir, também por aqui, um arquivo de imagem raster. Não falei antes, mas aqui dentro nós temos uma imagem de satélite, que eu até posso mostrar para vocês, que ela veio do Google. Então, uma imagem eu estou fornecendo e depois nós vamos repetir as operações com uma segunda imagem de satélite. Ok? Então, vou finalizar, vou fechar essa planta. Depois eu mostro que planta é essa, inclusive a data dessa imagem. Então, aqui no AutoCAD, a gente vai ver na opção inserir, desculpem, primeiramente no conjunto de camadas, a gente vai habilitar aqui a camada imagem, se tiver. Se não tiver, a gente vai criar uma outra camada. Não tem, é melhor. Então a gente vai utilizar o comando LA Enter, L de Layer. Então quem utilizar o AutoCAD numa versão em português vai ter que adaptar os comandos para a versão em português. Então aqui eu marco a camada 0 e vou dar um Enter. Camada 0, marquei ela e vou dar um Enter. E vai criar uma camada chamada Layer 1. Então coloque aqui imagem. Imagem preliminar. E um Enter. A cor padrão pode manter ela assim como está. E aí, a gente clica aqui nessa opção aqui, que é a opção Set Current. Ou ainda 2 cliques e também faz a alteração. Tá? A gente ativa essa camada. Aí sim, a gente vai deixar um espaço ou por baixo ou aqui à esquerda para nós inserirmos pelo menu de inserção referência de imagem raster. E aí, procurem na pasta rodovia essa imagem de satélite. Dei um Open, ok, clico e abro ela sutilmente até que ela fique num tamanho parecido com o layout aqui colocado. Bom, aqui embaixo, no canto inferior direito, nós temos uma barra de escala. Então, primeiramente, nós precisamos, vou dar um dist desse ponto aqui até esse ponto aqui. E essa barra, no meu caso, ela está medindo 65,8 metros, quando deveria medir 100 metros.
Então, a minha imagem está muito pequena, ela tem que ser ampliada para colocar ela em escala. Então, o primeiro passo é nós colocarmos essa imagem em escala. Para isso, eu vou retirar a camada imagem preliminar e vou voltar para a camada 0. E vou pedir uma polilinha ou uma linha. Polilinha é esse comando aqui. Ou via teclado, é o comando PL-Enter. E vou criar aqui uma linha desse ponto aqui. Reparem que o orto ele está ligado para fazer linha reta. E vou trazer ela até esse ponto aqui. Então, no centro da linha aqui e dessa linha vertical aqui. E reparem, precisa ter precisão nesse processo. Cliquei e dei um ESC e criei essa linha. Próximo passo, a gente pede uma line. Clico nesse ponto aqui, defino a direção e no teclado, digitei aqui embaixo, sem Enter. E mais um Enter para encerrar. Então, a gente criou uma linha guia sobre a imagem e essa linha aqui, que ela é igual à dimensão que está aqui colocada. Para checar essa informação, posso marcar a linha e usar o comando LIST, comando list, ou em português, comando lista, comprimento 100 metros. O próximo passo, então, envolve nós desmarcarmos o comando orto e nós vamos pegar, reparem, esse canto aqui e junto à linha. Ou ainda, clica na borda da imagem e nessa linha aqui dentro e as duas ficam marcadas. E aí nós pedimos o comando AL-Enter, que é o comando de alinhar. AL-Enter, e ele pergunta, especifique o primeiro ponto. Ponto de origem, ponto de destino. Ponto de origem, ponto de destino. Para continuar, lembrando, entre sinal menor e sinal maior, se eu der um Enter, ele vai continuar. Continuar, e aí para finalizar, Y, Enter. Então veja o que ele fez, ele repuxou a imagem, ampliando ela ou para alguns reduzindo a imagem. Então aqui, sobre os 100 metros, se eu marcar a linha agora e der um list de novo, ele mantém o comprimento em 100 metros. Fecho, dou um ESC. Lembrando, mão esquerda sempre sobre o ESC. E eu vou então marcar as duas linhas e vou deletar no teclado. Repare que ele mostrou Erase 2, ou seja, ele apagou as duas linhas de referência. O próximo passo é a imagem ficou bem maior agora do que estava antes, então eu vou marcar essa imagem, vou pedir o comando mover, M-Enter, que é o move, e vou trazer essa imagem um pouco mais para baixo, desconectando ela. Então o próximo passo é nós encontrarmos essa imagem aqui no Google Earth. Então a gente vai voltar à região da Snowland e a gente vai voltar nas imagens históricas, a gente vai voltar até encontrar a data dessa imagem aí. Observando, ela é uma imagem mais saturada, é uma imagem mais clara. Então, do conjunto de imagens mais saturadas, a gente tem essa imagem aqui. Para mim, parece essa imagem aqui. Do dia. Sempre aqui é mês, dia e ano. Então, ela é do dia 7 de dezembro de 2013. Tá? Então, essa imagem aí já tem um bom conjunto de anos. Deixa eu ver essa imagem dia 16, só para a gente tirar a dúvida. É a imagem de 2013. Tá? Então, isso é um bom ponto de observação. E aqui, se vocês derem um zoom, e observarem, vai existir próximo à Snowland, né, nessa região frontal, vai ter um pontinho mais escuro. Eu vou dar bastante zoom para vocês e eu vou colocar esse marcador exatamente em cima desse ponto aqui. E aí eu vou copiar
essa informação aqui, que é a longitude UTM. Eu vou copiar ela, vou minimizar o Google Earth. Eu vou marcar, vou dar um ESC, vou marcar a borda da imagem e vou pedir mais uma vez o comando mover. Move, ele pede, ó, especifique o ponto base. Eu vou desmarcar o F3, o Object Snap. Eu vou aproximar com a bolinha do mouse e eu vou encontrar o mesmo ponto que está no Google. E vou clicar uma vez. Vou mostrar o que ele fez. Ele prendeu a imagem no mesmo ponto onde está o marcador aqui no Google. E aí aqui embaixo eu vou colar a coordenada e depois digito vírgula. Volto ao Google e eu vou copiar o valor do Y, 6748323 ponto alguma coisa. Cada um usa o seu valor. Minimizo o Google e eu volto ao AutoCAD. Colo o valor. E aqui uma observação. O X e o Y eles são separados por uma vírgula. E o que separa aqui os centímetros da coordenada métrica, ele é um ponto. Então, dessa forma aí, eu dou um Enter e a imagem ela desapareceu. Para encontrar ela, Z-Enter e Enter. Ou a versão em português representa o comando Z-Enter e ST Enter. Então vejam o que aconteceu. A imagem ela está agora em escala e ela foi levada para um outro ponto, né, um ponto mais à esquerda. Então, essa informação que a gente tem aqui, que é o projeto e o layout, a gente vai ter que levar ele para próximo à imagem. Antes disso, eu vou vir aqui e vou dar um ID Enter. Ele vai identificar bem no centro do ponto de antes se a coordenada ela está no ponto correto. 507.481, 6748.323. Reparem, é bem enquadrado. Então eu reduzo o nível de zoom e eu vou deslocar, dar um ESC, eu vou deslocar essa informação que está aqui pelo mover. Antes disso, a gente vai clicar no Snap Mode, pede o mover, e aí sim, clicamos em qualquer ponto base e levamos esse projeto para... Vou ver de duas opções. Isso. Deixamos ele aqui, por enquanto, à direita, ou um pouco abaixo, sem integrar as informações. Próximo passo, a gente desmarca de novo esse modo Snap, ou F9, e o próximo passo é nós levarmos essa informação que está aqui, mover para cima da imagem, porque a imagem ela está em escala e ela está até então nas coordenadas. Então a gente pede o comando mover, M-Enter, ou esse comando aqui, e aqui eu vou marcar mais ou menos essa esquina aqui. Essa esquina, ela representa a esquina do prédio. Então, cliquei na imagem e esse ponto clicado, ele representa, digamos, essa esquina aqui. Só que um detalhe, se eu clicar bem na esquina aqui, ele vai pegar a esquina do telhado. Enquanto em projetos e obras, nós sempre marcamos o ponto base sobre o terreno. Então, vou clicar mais ou menos, um pouco mais para a direita e um pouco mais para baixo desse local. Então, está aqui a imagem, ela fica meio assim piscando, né, porque a imagem está na frente do nosso projeto. Para que ela reordene a ordem, RE, Enter. Mesmo assim não funcionou, então marcamos a imagem, botão direito, Draw Order, Send to Back. E aí sim ela foi para trás do arquivo. Então aqui mais uma vez, o que tem que ser feito? Nós temos que rotacionar o projeto geométrico preliminar. Então para isso, o
que a gente vai fazer? A gente vai pedir o comando rotate, R-O Enter, que é esse, e eu vou deixar ele amarrado no mesmo ponto base aqui. E aí, se for observar, o projeto ele fica solto na nossa mão. E aí nós podemos dar um giro nele de forma a deixar ele encaixado o melhor possível sobre a nossa visualização da rodovia. E aí eu clico. Logicamente que na primeira vez vocês não vão acertar isso. Então vai faltar algum tipo de refinamento. Então, por exemplo, ó, a gente vai ter que avaliar nesse encaixe o ajuste aqui, aqui, o ajuste do prédio, o ajuste nessa ponta aqui, nessa ponta aqui e nessa outra estrada aqui. Então, aparentemente, ficou razoável aqui, aqui ficou até muito bom, aqui ficou médio, aqui ficou ruim e aqui ficou ruim também. Então, falta ainda erguer um pouco mais a imagem. Então, para fazer isso, de novo, eu vou clicar aqui e vou pedir mais uma vez uma rotação. Vou clicar aqui e eu vou definir um ângulo de giro. Então, a gente vai testar um ângulo de 0,50 graus. 0,50 graus de rotação. Viram que eu dei uma pequena torcida nesse ângulo assim. Então, de novo, eu vou ver o encaixe aqui à esquerda e vou ver se o meu projeto ele está bem encaixado com a rodovia. Parece bem encaixado aqui. Aqui, inclusive, ele piorou o encaixe. Aqui estaria muito bom. E vamos ver aqui. Aqui também melhorou um pouco mais o ajuste. Só que aqui eu vejo que ele está meio deslocado. Parece que teria que vir um pouco mais para a esquerda e para cima, melhorando esse ajuste no canto de lá e também nesse canto aqui. Vou dar um deletar e vou dar um voltar. Então, podia estar um pouco mais alto esse projeto. Então, eu vou pegar o comando mover e vou subir um pouco mais a planta como um todo. Subir a planta e, mais uma vez, vou estar analisando se o projeto vai estar bem encaixado, né, pela rodovia conforme o nosso visual. É um olhar para cá, é um olhar aqui, aqui e aqui também. Vamos ver. Aqui parece que a planta teria que subir um pouco mais ou menos nesse nível aqui. Aqui piorou um pouco mais o ajuste. Vamos ver os demais locais. Aqui ela está um pouquinho elevada agora, teria que baixar um pouco mais. Então, nesse caso aqui, eu volto, peço a rotação, defino o mesmo ponto. E se eu quiser girar de volta assim, eu vou usar menos 0,25. Então, estou usando 1/4 de grau para a rotação. Ele fez um ajuste mais fino nesse ponto aqui agora. Vamos ver o ajuste. A imagem teria que vir um pouco mais para a esquerda, observando esse encaixe aqui. Aqui está muito bom ainda. Deve ter ajustado um pouco melhor nesse ponto aqui, está bem encaixado. Vamos ver nesse ponto aqui, também está perfeito o encaixe. E vamos ver nesse ponto aqui, ela está bastante alta. Então, o que falta fazer? Está encaixado aqui, aqui, aqui e à esquerda. Então, agora, a gente vai marcar a imagem nesse ponto aqui. Vou pedir uma rotação. Marco esse ponto aqui. E eu vou baixar naquela ponta de lá 0,25 graus. Reparem que aqui não mexeu. E deve ter baixado um pouco mais nessa região aqui. Está quase um pouco alto ainda. Vejamos aqui o resultado. Deu uma piorada em relação ao encaixe aqui. Aqui continua bom ainda. Eu vou tentar trazê-lo um pouco mais para a esquerda ainda. Um pouco mais para cima e um pouco mais para a esquerda.
Está um pouquinho alto ainda nesse lado de cá. Aqui também está um pouco alto. Então, teremos que trazer toda ela um pouco para baixo. Feito o ajuste. Ajustada também aqui. Ajustada aqui. Aqui não ficou 100% em termos de qualidade. Então tá. Está ainda um pouquinho alta, mas vamos deixar ela desse ponto aí. Então cada um faz o ajustamento que melhor o melhor jeito que vocês conseguirem em termos de encaixe. Bom, dando sequência, a gente vai dar um salvar e o próximo passo é nós integrarmos o layout sobre a imagem e sobre o projeto e sobre a imagem. Então, mais uma vez, nós marcamos aqui o modo Snap, peço o comando mover e eu desloco a imagem aqui em cima de uma forma que a gente consiga não cortar nenhum tipo de informação. Se não for possível com o comando F9 ligado, a gente desmarca ele e a gente tem mais liberdade em relação a esse encaixe. Agora podem visualizar, fica mais tranquilo a gente fazer a integração. Então observem de forma, eu vou clicar, tomem o cuidado para que não cortem nada aqui, aqui e aqui. São os 3 pontos principais, tem que tomar um cuidado em relação ao encaixe. Salvem mais uma vez. E aí, o próximo passo é nós clicarmos na imagem e fazermos o corte da imagem. Dá um ESC mais uma vez. Botão direito, aliás, clico na imagem, defino Clip Enter. Enter, uma nova borda. Select Polyline. E aí, a gente escolhe ou marca essa linha interna aqui. E está finalizada uma primeira operação importante envolvendo a preparação dessa imagem, dessa planta preliminar. Z-Enter e Enter. Z-Enter e Enter. Agora ele maximizou ela. Z-Enter e Enter. Perfeito. Bom, dando sequência, salvem. E agora, nós faremos um ajuste importante, que é uma operação chata, mas fundamental, que ele envolve o sistema de coordenadas, ou essa grade de coordenadas. Então, para isso, a gente vai habilitar aqui o modo Snap e ainda marcamos a grade. Então, a gente vai contornar sobre o nosso projeto uma polyline. De preferência, então, na primeira linha sobre a imagem. Então, vou clicar nesse ponto aqui e vou atravessar ela até o ponto de cima. Clico, desço aqui à esquerda, estou caminhando, e desço até a primeira linha inferior e atravesso ela horizontalmente. Feito isso, a gente marca essa linha interna aqui e eu peço o comando de trim, que é o de recortar. Eu desmarco esse modo aqui, o modo Snap, o F9, e eu corto os excessos, clicando sobre a linha, aqui, aqui embaixo, aqui à esquerda. Então, nesse caso aí, né, tem duas formas legais de fazer a grade. Ou nós colocamos linhas em tudo, horizontais e verticais, ou nós mantemos somente as edentações. Então, nesse caso aqui, eu acho mais interessante a gente só colocar ou manter as edentações.
Então aqui dei um ESC, ativem o F3 e me acompanhe. ESC, marquem desse canto inferior esquerdo, desse canto superior direito e selecionem sobre a imagem e o canto esses valores aqui até o último ponto. O que eu estou envolvendo, ele fica assim marcado. Então, se eu puxar um pouco mais, repare, ele marca já o valor da direita. Então, cuidado aqui à esquerda, nessa parte da extremidade. Eu clico. Feito isso, eu repito a mesma operação aqui por baixo. E um dado bem importante. De novo, cuidado com a extremidade ali à direita. Aí um detalhe. Para fazer isso, reparem, eu preciso visualizar toda a minha imagem. E aí eu peço o comando mover, que é o M-Enter, que é o Move, e eu vou levar, me acompanhe, esse ponto que está aqui, o endpoint, sobre a linha, eu clico e trago ele de volta até a linha, esse ponto aqui. E faremos a mesma operação em termos frontais e em termos da lateral direita, que são os valores da latitude. Então, marquei a esquerda, marquei a direita, peço mais uma vez o comando mover, aproximo e vou levar esse ponto aqui sobre a linha para cima da linha guia. E aí, depois disso, eu clico aqui e eu apago esse valor. Então, aqui no triângulo, nós temos na opção Snap Settings, nós temos o espaçamento dessa grade. Então, me acompanhe. Daqui até aqui, se eu der um dist, D-I-S-T, eu vou ter uma distância de 100 metros. Tá? E verticalmente é a mesma coisa, o mesmo valor. Bom, o próximo passo, então, ele envolve nós preenchermos os valores. Então, eu marco do ESC, eu marco essa linha aqui. Então, o primeiro valor, eu olho aqui embaixo o valor, né, que ele deixa o mouse em cima, e ele informa 506,900. Então, eu clico e informo 506,900. Vou dar um Ctrl A e um Ctrl C, e esse mesmo valor ele vai vir aqui em cima. E clico fora. Quanto vale o próximo? A gente mediu antes que ele está distante 100 metros. E para a direita crescem os valores. Então, esse aqui ele mede 507,000. Mais uma vez, 507,000. Copio o valor e colo ele também no canto inferior. E vocês farão essa operação em todo o eixo inferior. De agora em diante, é sempre só somar eles de 100 em 100 metros. Eu vou fazer mais um. Farei um pouco mais rápido. 200. Aqui no alto, então. 100. 200. 300. São vários valores. Se a gente não quiser tantos valores, nós temos que usar uma distância maior. Vou pausar o vídeo aqui e eu retomo ele quando eu concluir essa parte do eixo horizontal. Então, dando sequência à gravação, cheguei aqui no último valor, então aqui eu confiro o valor, para ver se eu não errei, 508,300. Então, venho no valor aqui, dou um ESC, assim como nos demais, colo, 508,300, Ctrl A, Ctrl C, vou aqui em cima e colo esse valor. Isso no AutoCAD é bem manual e é meio trabalhoso, tá? Depois disso, eu volto aqui na frente do eixo Y e eu confiro o valor do eixo Y. Então, de novo, encaixo o mouse em cima
e ele informa 6748-100. 6748-100. Ctrl A, Ctrl C, e à direita é o mesmo valor. Aqui eu farei em conjunto com vocês, porque tem poucos valores, então a operação é mais rápida. 200, também a distância é de 100 metros, Ctrl A, Ctrl C, trago ele para cá, já estou na metade dos valores, 48.300, 400, deixa eu fazer o último aqui, 500, e só vou conferir se o último valor está ainda dentro, 6748, 500, então bem enquadrado, volto aqui na parte final, e aqui eu altero o valor, 400. Então confiram se os valores estão dentro da imagem. Feito isso, dê um salvar e desmarquem a grade. Então nós desenhamos e atualizamos os valores da grade. E aí reparem, nós deslocamos para a esquerda e para cima, para nós termos no valor da grade um valor sempre exato. Z, Enter e Enter. O que mais falta? Dá um salvar mais uma vez. Agora a gente vai estar bloqueando, desbloqueando as informações aqui de dentro. Tá? Então, selecione de um ESC, selecione o projeto e dê um Explode para desmembrar as informações. Depois disso, RE Enter. E aí, algumas informações a gente vai estar desmarcando. Por exemplo, as curvas de nível, elas não me interessam nessa planta. Então, eu marco uma curva de nível, a curva mestra, vou em camadas e eu desmarco ela. E assim também com as intermediárias. Eu vou nelas e eu desmarco elas. Eu já simplifiquei a informação. Tá? Bom, vamos seguir para mais algumas operações. Essas bolas aqui, a gente pode apagar todas elas, menos uma delas, eu quero que vocês mantenham. Então, eu estou apagando esse conjunto de bolas, deleto, e essa última que está aqui à direita, eu vou levar pelo mover, pego um ponto base e vou colocar ela aqui embaixo, na legenda. Colei, e agora eu vou reduzir a escala dela pelo comando SC Enter, ou esse comando aqui, Scale, e reduzo ela a 0,50. Vou mostrar mais uma vez. Marco a bola, comando Scale, clica no ponto base, e se eu usar um valor menor do que 0, nesse caso 0,5, eu estou reduzindo essa bola a metade do valor. Feito isso, replico mais uma vez essa bola com o comando Ortho, clica nela, traz ela para baixo, ESC, marca ela e pinta ela de amarelo. Logo depois a gente vai trabalhar com elas. Feito isso, altere ainda o responsável técnico, Rafael Rodrigo Eckert, sempre o nome completo, e aqui defino o conselho regional ao qual vocês estarão vinculados. No meu caso, é o CRBio e o número do CRBio ou do CREA de vocês, já simulando algum tipo de número. Data, incluam aqui
sempre mês e ano. Então, eu incluo aqui maio de 2020. A escala, por enquanto, mantenho em 1:700. E o projeto vai ser projeto chama diferente, de planta preliminar do projeto rodoviário. Qualquer coisa, abra um pouco mais o zoom aqui e dê uma reenquadrada pelo mover, desmarque um orto, desmarquem também o F3 que ele atrapalha e dê uma reenquadrada com relação a esse texto. E a folha a gente vai ver um pouco mais adiante. Mais uma vez, vamos salvar os ajustes e vamos apagar mais um conjunto de informações que não nos interessam. Por exemplo, essa linha diagonal aqui não interessa. Tem vários nortes espalhados no projeto, não interessam. Aqui à direita, então seleciona e deleta. Seleciona e deleta. Aqui tem mais um. Os números 9, 8 até o número 1, né, por baixo da imagem, também não nos interessam. Então, a gente vai marcando e a gente vai deletando essas informações. 5 e o 6, o 4, o 2, o 3, marcamos e deletamos. E ainda o número 1. Também delimitamos, também eliminamos. Também vou apagar essa informação aqui. E aqui nós temos ainda, né, essa integração com as casas, que aparentemente estão um pouco deslocadas no que eu fiz aqui. Se for possível, vocês também podem estar melhorando esse encaixe. Essa feição aqui, chamada topog rachão, nós também vamos desmarcar. Então, marca a camada, habilita ela e desmarca a lâmpada do topog rachão. Desmarquei ela e a gente vai dar um segmento, uma sequência nas operações. Então, lembrando o que eu já falei em outras aulas, a gente costuma utilizar as cores azul para cor de água. Então, essa faixa de domínio que está aqui colocada, a gente vai marcar ela e vamos dar um select similar. Ele marcou o conjunto. Aliás, antes disso, LA Enter, deu um ESC, LA Enter, e clicamos nessa linha de referência. Deixa eu fechar aqui. É domínio a camada. Então, LA Enter, cliquem dentro no D e procurem domínio e alterem ela para a cor vermelha. Então, eu quero que a faixa de domínio ela esteja na cor vermelha e não mais na cor azul. O que mais eu quero de mudanças? Eu quero que tudo que está magento passe para a cor ou branco ou preto. Então, eu sugiro que a gente teste fazer alteração para preto. Então, a camada chamada NMAC-MF, procurem ela, NMAC-MF, cliquem nela, vamos passar ela para a cor LA Enter, esqueci de fazer isso, NMAC-MF, que é essa, e alterem ela para a cor preto, que é preto-branco, depende da cor do fundo que estão utilizando. E aí, ele já fez um conjunto de mudanças de preto para magenta. Só que ainda assim, muito ou quase tudo da camada NMAC-MF permaneceram com a cor magenta. Então, nesse caso, marque a opção Select Similar e alterem a cor da camada para By Layer. A gente acelera essa alteração. Esse conjunto de rotulagens de cotas que estão colocados, para mim não interessam. Né? Ambientalmente, eles não me interessam. Então, elas são a camada NMAC cotas. Então, quem quiser manter as cotas,
eu sugiro que sejam alterados também ou para branco ou para azul. Desculpem, ou para branco ou para preto. Então vão na opção LA Enter, vão na opção NMAC cotas e joguem ela para a cor preta, ok? E ok. O que não mudar automaticamente de cor, a gente retira manualmente. No meu caso aqui, eu vou clicar na camada NMAC cotas e eu vou retirar elas da minha planta. Elas não me interessam. Seguindo, eu quero ainda as pinturas da nova faixa, que aqui está em amarelo, eu quero ela na pintura normal da rodovia, ou seja, na cor branca. Então vão na camada, de novo, em LA Enter, NMAC Pinturas, LA Enter, NMAC Pinturas, que é essa, e alterem ela para a camada branca, que é essa última cor aqui. Ou, se não aparecer, na opção True Color e puxem bem para o começo. Tá? É a cor 255, 255, 255. Confirmem e vejam o resultado. Tá? Então, nós estamos já aperfeiçoando o visual da nossa planta. Tá? As drenagens que estão aqui colocadas, elas permanecem também na cor azul, isso não é um problema. Agora, aqui, esse eixo da pista, que é o centro da pista atual, que é o FHZ eixo, tem que ser alterado para a cor preta. Tá? Então aqui a gente marca uma linha, Select Similar. Depois disso, alterem a opção da cor para By Layer. E farão a mesma coisa com a opção FHZ quilômetros, LA Enter, procure FHZ quilômetros e a gente vai passar isso para uma outra cor. Tá? Aqui eu vou colocar a quilometragem na cor vermelha e vamos ver como ela fica. Não ficou lá muito bom, então eu sugiro trocar essa opção aí, FHZ quilômetros, e vamos colocar isso também na cor preta. Fica um pouco menos visível, mas até mais discreto. E as marcações, né, das estacas, do mesmo jeito. Select Similar e joguem elas para By Layer. Façam isso diversas vezes. Bom, que é o começo. A outra, daqui para cima, é o FHZ estaca. FHZ estaca e vou alterar elas para a cor preta. Veja o resultado. Se não mudar, Select Similar. Vamos ver que ele vai marcar todos eles agora, uma boa parte delas, e jogam elas para By Layer. Se ainda ficar algum, né, que o eixo não alterou, então eu vou repetir aqui mais uma vez, né, a opção Select Similar e altero ela para By Layer. A gente vai fazer isso então em toda a extensão da nossa rodovia. Eles são trechos segmentados. Select Similar, até a gente conseguir resolver as questões e os problemas das cores. Aqui tem mais uns ramos. Select Similar e trocamos para By Layer. Essas marcas aqui são um conjunto de vértices, a gente pode eliminar, não nos interessa. Tem mais uma drenagem, ela permanece. E a impressão geral que me dá é que nós já melhoramos a qualidade visual da nossa planta, do nosso projeto. O que mais falta ainda? Vejamos. As árvores, elas estão, né, com a cor topog vegetal. Assim a gente consegue alterar. LA Enter, topog vegetais,
vamos colocar numa cor verde. E ele já fez a alteração também do amarelo para o verde. Então, a princípio, são locais onde houve levantamento e existem árvores, né, na região do projeto ou na adjacência. O que mais que eu queria mostrar para vocês? A gente percebe aqui que a rotatória superior, nesse projeto preliminar, ela acaba, digamos, entrando diretamente no açude, ou nesse lago aqui, nesse reservatório. Ou seja, ele é um problema. Ele é um problema que somente com a integração com a imagem de alta resolução ou de drones que a gente tem essa confirmação. Então, com certeza, existe um projeto construtivo ou no projeto geométrico dessa planta preliminar, né? Ou o projeto vai contornar o lago aqui por baixo, ou ele vai contornar ela, essa porção mais a montante, por cima do lago, mas não desse jeito aqui caindo dentro do lago. Dando sequência ainda às operações, o que mais falta a gente fazer? Deixa eu só ver aqui se eu estou satisfeito com relação ao ajuste. Vamos ter assim como está. Então, em relação às cores, né, eu entendo que assim tá aceitável. Vou dar um salvar mais uma vez. Z, Enter e Enter. E aí falta a gente, por algum motivo, desapareceu aqui. Bom, também não interessa. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai vir aqui e inserir um novo círculo. Então a gente pede essa função aqui, função de círculo, e vou colocar ela na opção Topog, dá um ESC antes, na opção Topog, aliás, vou marcar a camada árvore. E aqui eu peço, então, aliás, círculo, eu aproximo e vou criar aqui, então, uma bola para a árvore. Sobre ela, botão direito, propriedades. A gente vai aumentar aqui, deixa eu só lembrar qual que é a opção. Esse é o thickness. A gente pode aqui aumentar então na opção Line Weight a espessura da linha para até 1 milímetro ou até mais. Vamos deixar ela com 1 milímetro exato. Foi aquela bola que antes a gente colocou para baixo, mas por algum motivo ela desapareceu. E aí de novo a gente vai estar replicando essa bola com o comando orto, trazendo ela para cá e mudando a cor, uma delas para laranja. Para amarelo, aliás. Feito isso, a gente vai vir nesse quadro aqui, a gente vai informar, a gente vai até replicar esse texto aqui da legenda pelo copy, trazendo ele para cá, chamando ela de Araucária angustifolia, que esse é o nome científico do pinheiro brasileiro. Vou marcar e colocar no itálico. Eu vou dar uma reenquadrada aqui, certo? Feito isso, eu vou replicar esse nome que está aqui colocado. Eu posso aumentar o tamanho da fonte. Como é que eu fiz isso? 2 cliques, Ctrl A, vou aumentar aqui para 7 pontos.
Deixei bem maior essa fonte. Está quase grande demais. Não é problema. E aí eu replico o nome com o orto ligado, marco, copy, ligo o orto e replico esse valor textual. E aí o nome aqui, ele vai ser, é um palavrão, se agros romanzofiana. Se você escrever certo, só é com 2 Fs. Gente, o que é isso? Então, são exemplares de Araucária e exemplares de Gerivá que estão localizados nessa região de influência do projeto rodoviário segundo essa obra preliminar. Z, Enter e Enter. E aí nós faremos o seguinte, desmarcamos o orto, clicamos primeiramente em Araucária, peço o copy aqui no alto e marco o F3. E ele vai habilitar o ponto central. E aí a gente vai estar informando a longitude e a latitude aqui embaixo de cada uma das araucárias. 507.837, 6748, 300. E vou dar um Enter. E vou ver para onde foi parar esse ponto aí. Bom, veio para cá. Então essa é a araucária A1. A próxima. Na sequência, 507.330, 6748, 382. Enter. Vamos ver onde ela foi parar. Colocada nesse ponto aqui. E eu sigo para a última. Então, 507.314, 6748, 390. E um Enter. E aí eu vou ver aonde esse ponto ele caiu. Aqui, A1, A2 e A3. Então, vou pegar essa caixa aqui, desmarco o F3, eu vou vir aqui nesse ponto aqui e vou definir então que essa é a araucária A1. Só vou reduzir um pouco o tamanho da fonte. Ao invés de 15, vou colocar 10. Que aí dá um tamanho interessante. Então aqui eu tenho A1, copio o valor, marco ele, trago ele para cá. Aqui nós temos A2 e aqui A3. Peguei o texto, entro, 2, marco o texto. Não foi um bom local aqui onde eu cliquei. Que vai ser o A3. Talvez vocês podem colocar esse texto também fora do projeto. Vou mover ele e trazer ele mais para essa ponta de cá. Ou seja, tanto a araucária 3 quanto a 2, quanto a 1, elas estão localizadas dentro da área do empreendimento e, portanto, elas vão precisar serem suprimidas para fazer o empreendimento, naturalmente compensando, né, com plantio de mudas numa outra região. Agora falta fazer o mesmo com os gerivás. Então, de novo, né, marco o gerivá, copy, F3, e eu informo a primeira coordenada. 507.936,6748, 250. Enter. Vamos ver onde ele caiu. Nesse ponto aqui. Próximo. J2. 507.899,6748, 274. Enter. Vamos ver onde ele caiu. Do lado. Terceira. 507.761,6748,
310. Enter. Elas também estão em ordem. Esse ponto aqui. E a última, o último gerivá, $507,683,6748,310. Vamos ver o valor. Vamos ver o local onde elas foram parar. Lá adiante. Então aqui a gente vai estar replicando esse valor textual. Trago para cá, que vai ser agora o J1. E replico para os demais, desmarcando o F3. Onde é que está o último? Nesse ponto aí. Então, em J1, aqui é o 2, aqui é o 3, e aqui é o 4. Então, observando a disposição delas, né, talvez, né, somente o J1 ele vai poder ser preservado, enquanto o 2, o 3 e o 4, né, o 4 localizado aqui nessa área onde ele sinaliza pela legenda offset, ou seja, é uma região onde tem escavações, corte e aterro na adjacência da rodovia. Então, a princípio, o J2, o 3 e o 4, eles vão ser alvo também de supressão vegetal, ou o gerivá, que é o mais comum, é haver um transplante para uma outra região. Um último ajuste é clicar ainda aqui no não salvar, na opção dos canteiros, marco eles, principais, botão direito, propriedades. E na opção da escala, ele está em 0.2, se eu aumentar para 0.4 ou 0.50, vou usar 0.50, a gente deixa esse canteiro um pouco mais permeável. Então, vocês podem fazer isso em todos os locais onde houver canteiros bem visíveis. O principal são os locais mais a montante, também na outra rotatória. Aqui, pode marcar vários ao mesmo tempo, botão direito, propriedades, e altera a escala de 0.2 para 0.50, dá um Enter. É um pouco perfumaria, mas dá um acabamento melhor na planta. De novo, Zoom Extend, salvem. Falta ainda agora nós desenharmos a escala, e para isso alterem a camada para 0, e o espaço da camada é esse local aqui. Então, se eu der um dist desse ponto aqui até esse ponto aqui, vai nos informar que a distância ela é de 140 metros. Então, se eu for criar 3 talhões, né, de medida exata, vão ter que ser 3 talhões com 40 metros. 40, 80, 120. E ainda vai caber dentro desse espaço delimitado. Então, ativem a camada 0, desmarca o F3 e peço o comando REC, que é o retângulo. A gente vai fazer o desenho, né, por baixo da planta e define um ponto de clicagem. Tá? Digitem @40,4. Então, eu uso 40 de comprimento por 4 de altura, ou seja, 10% da altura. Eu vou dar um Enter. Feito isso, eu marco a escala, marco o F3 e uso o Copy. E eu vou pegar o ponto de cima e vou replicar a escala 3 vezes para a direita, aliás, mais 2 vezes para a direita e mais 3 vezes para baixo. E eu desenhei a minha escala. Feito isso, a gente pede o preenchimento, onde o preenchimento é o H-Enter. H-Enter, ou ainda esse comando aqui. A gente vai utilizar aqui a função sólido, confirme, e a opção Select Objects.
Eu vou clicar, ou clica dentro. Clica aqui, 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 Enter e Enter. E a gente vai estar colorindo a escala. Marco toda ela, peço o mover, desmarco o F3 e levo ela para cima no meu espaço. Feito isso, a gente vai pegar um desses valores aqui, pelo copy, e vou copiar ele nesse ponto aqui. Entro nele e vou digitar 0. Fecho um pouco mais e dou uma realinhada nele aqui por baixo. Feito isso, marco o texto, marco o orto e vou replicar o valor mais 3 vezes. Aqui, aqui e aqui. Daqui até aqui, mede 40 metros. Do 0 até aqui, 80. E até aqui, 120. E coloco atrás um M junto. E eu abro um pouco mais esse valor. Trago de volta, mover e arrasto ele mais para cá. E dou mais uma vez uma reposicionada em todos os valores dentro do meu espaço, desmarcando para isso o orto. Reposiciono e vou levar ele um pouco mais para a direita, sendo bem detalhista, com o orto ligado. Z Enter e Enter. Vamos salvar mais uma vez a planta. E a última coisa a ser feita no projeto da planta preliminar, salvar, é definir então a escala de impressão. Então a gente vai na opção de plotagem, aqui no alto, e já vai ter um padrão de folha pré-definido nesse layout, que é esse aqui, né? A opção Custom Paper Size, que a altura é 900 de altura por 2,300 de comprimento, ou seja, 90 de altura por 2,30 de metro de comprimento dessa planta. Então, marco essa opção aqui. A gente vai dar um Apply to Layout. A escala já diz aqui, ó, 1 para 0,7. A gente vai dar um Cancelar. A gente vai escrever aqui que a folha ela é de 900 por... Ou a gente pode colocar em centímetros. 90 por 230. Aqui eu vou dar um Enter. E para isso, logicamente, a gente vai reduzir o tamanho da fonte para algo em torno de 10. Eu altero, dou uma reenquadrada em relação ao meu espaço. Se ficar muito grande, a gente pode ainda rever esse valor. Tá? Então eu escolhi o valor, ou a gente pode colocar junto também a medida. E vou reduzir um pouco mais o valor para 8. Então, ele é o tamanho da folha e a escala é 1 para 700. Z, Enter e Enter. E para encerrar a planta 1, salvamos e vamos calibrar mais uma vez a plotagem. Então, para isso, a gente vai marcar a impressora aqui. A impressora é DWG para PDF. Apply to Layout mais uma vez. Plotar transparência. Apply to Layout mais uma vez. E vamos dar aqui um window. Esse window aqui. O window define, né, a área de impressão. Então a gente marca desse canto aqui. Perceba, eu vou pegar um pouco além da linha. Vou ampliar e vou trazer até o canto inferior direito. Até esse ponto aqui, também um pouco além da linha. Clico, aplico o layout e vou dar um preview e um continuar. Preview, continuar. Se por um acaso der esse problema que está dando para mim em relação ao visual, que ele não está dando visual, a gente muda aqui a impressora, por exemplo, PDF Creator ou uma outra, a gente cancela e põe de volta a impressora DWG para PDF. Marca a impressora, aplica o layout, dá um preview e um continuar. E reparem que ele deu então agora
o preview completo da planta, de como ela vai ser gerada. Então, feito isso, um ESC, continuar, continuar, e salvem a planta na pasta de trabalho, que é a pasta D. Na pasta, está em ordem, aqui está invertido, na pasta rodovia, com o nome planta preliminar do projeto rodoviário, e só tire a extensão model e salvem ela em PDF. Aguardem finalizar, Z Enter e Enter, salvem no AutoCAD e na planta aqui colocada, analisem o PDF em relação à qualidade. Então, se eu colocar aqui no Alto em 100%, ele vai me dar o ajuste ou a qualidade da impressão, caso a gente fosse fazer a impressão disso numa plotter em termos de nível de qualidade. Então, se forem ver, né, pelo detalhe, ainda assim tem alguns elementos meio pequenos na planta. Talvez o ideal fosse uma escala 1:500, tá? Mas nesse caso, manteremos ela assim como ela está. Então, coloque ela na opção Fit visível, ele vai enquadrar ela como um todo, vejam se ela está ok, fechem ela e postem ela no ambiente virtual para concluir a postagem, né, e a entrega dessa primeira planta.